Pronto, iniciei a gravação. Então, gente, a gente vai falar aí da segunda metade, né, da aula, simplificando as técnicas analíticas instrumentais. Vamos iniciar falando um pouquinho sobre os métodos cromatográficos. E para que a gente fale sobre esses métodos, a gente precisa entender o princípio da cromatografia. É importante que vocês tenham em mente que toda vez que, né, ouvirem essa palavra esse nome aí, cromatografia, a gente precisa ter em mente que trata-se de uma técnica usada para separação de componentes, né, de componentes de uma amostra ali representativa de um todo. E aí, para que a gente faça essa separação, a gente basicamente vai utilizar duas fases. Uma que a gente chama de fase estacionária e uma que a gente chama de fase móvel. A fase estacionária, ela pode ser um sólido, um líquido, um gel, tá? E etc. E a fase móvel será um líquido ou um gás. E é inclusive a fase móvel que vai dar nome ao tipo de cromatografia que a gente está tratando. Né? Então, provavelmente vocês já ouviram falar em cromatografia de fase gasosa, né? Quando a gente tem ali como fase móvel um gás inerte, e cromatografia de fase líquida, quando a gente tem ali um líquido, né, como fase móvel, tá? Então, basicamente, o que vai acontecer? A gente tem ali uma mistura de analitos contidos numa amostra que vai entrar em contato com uma fase estacionária e uma fase móvel vai passar também através desses analitos. E com o passar do tempo, e a depender das características químicas, né, que essa fase estacionária apresenta, que a fase móvel apresenta e que os analitos apresentam, ele vai ali migrar de forma diferente, interagir de formas diferentes, né, em relação à fase estacionária ou à fase móvel. E isso, consequentemente, vai causar uma separação, que a gente vai conseguir perceber através, né, por exemplo, do cromatograma, com diferentes tempos de retenção, e aí a gente vai ter aqueles picos, né, que vocês já viram esse gráfico, e a gente vai ver também mais adiante nessa aula, ou mesmo a gente vai perceber através da observação de bandas, né, quando a gente está falando de uma cromatografia nas plaquinhas, na cromatografia em camada delgada. Tudo bem? E aí, né, vamos pensar aqui, o que é essa fase móvel? Ela vai ser um componente que vai interagir com a amostra e a coluna, e através ali da sua polaridade, das suas características químicas, ela vai exercer uma influência sobre essa separação dos analitos contidos nessa amostra. Né? E aí é necessário que essa fase móvel ela apresente um alto grau de pureza, seja capaz de dissolver essa amostra sem decompor ali os analitos de interesse, ou seja, sem degradar esses analitos. É importante ter uma baixa viscosidade, e essa baixa viscosidade é importante por conta, principalmente hoje, da questão da cromatografia de alta eficiência, né, que a gente tem ali o nosso sistema submetido a altas pressões, que faz com que a gente tenha tempos de análise muito menores do que quando a gente compara com cromatografias em colunas, que eram feitas classicamente, ou até as cromatografias em papel ou plaquinhas. Então, essa baixa viscosidade hoje, esse requerimento para essa fase móvel ter uma baixa viscosidade, está muito relacionado a esse fator, tá? Para a gente não aumentar muito a pressão dentro do equipamento. Ela deve ser compatível com o meu detector utilizado, e a gente vai falar sobre alguns detectores, né, os mais famosos aí e os preferidos cobrados na prova, e ter uma polaridade adequada, né, a ponto de permitir uma separação conveniente aí dos compostos dessa amostra. Em contrapartida, a fase estacionária ela vai ser uma porção desse sistema que vai ter ali as suas características químicas de polaridade, pode ser catiônica ou aniônica, pode ser um sólido ou um gel, depende, tá, do tipo de cromatografia que a gente estiver falando. E ela pode, por exemplo, estar confinada sobre um material, uma base sólida, e aí é o caso
das plaquinhas de sílica ou das plaquinhas de RP18, né, que é aqui, né, ilustrado nessa figura, que a gente tem o depósito da sílica sobre uma placa, tá? Seja essa placa de vidro, de alumínio, enfim, pode ser vários materiais. A gente pode ter uma fase em gel, por exemplo, quando a gente fala aí do HPLC ou do UPLC, né, que é a cromatografia líquida de ultra pressão, a gente vai ter ali, pode ter essa fase na forma de gel, tá? Essa fase estacionária, ou mesmo um sólido aqui também confinado numa coluna, né? Uma coluna de vidro, por exemplo, é muito utilizado aí para fins preparativos. O que significa fins preparativos? Quando a gente deseja recolher aquele analito. Né? Então, eu não quero apenas analisar. Quando eu quero apenas analisar, eu vou chamar essa análise, essa cromatografia, de uma cromatografia analítica, que eu quero apenas entender quais são os componentes ali presentes dentro dessa amostra e em que quantidades eles se apresentam dentro dessa amostra. Agora, quando eu uso a cromatografia com fins preparativos, além de eu identificar quais são os componentes, em que quantidades eles estão, eu também desejo recolher. E aí, por exemplo, essa é uma técnica muito utilizada, a cromatografia preparativa, né, principalmente em colunas abertas de vidro assim, em laboratórios, para que a gente consiga fazer o isolamento aí de alguns padrões dentro ali do nosso laboratório e fazer deles padrões secundários, né? Padrões, substâncias químicas caracterizadas contra padrões primários ou até padrões farmacopeicos. Tá? Então, é uma prática aí muito comum dentro de laboratórios de produtos naturais. Às vezes a gente não tem todos os padrões aí de metabólitos secundários disponíveis, né? Comercialmente. E aí uma prática que a gente utiliza é, por exemplo, fazer a extração, né, a separação de alguns possíveis padrões através da cromatografia em coluna aberta preparativa. Então, toda vez que vocês ouvirem essa palavrinha preparativo, significa que eu recolho aquele analito, tá? E para fins analíticos, eu apenas analiso. É importante ter essa diferenciação, porque às vezes na questão ele traz esses termos, seja aí numa questão de toxicologia, né, que ele gosta aí dessa parte de química analítica, seja numa questão propriamente de controle físico-químico, tá bom? E aí a gente tem aqui exemplos, né, de colunas que confinam ali fases estacionárias, no caso ali da cromatografia líquida, e colunas capilares, que são típicas aí atualmente utilizadas na cromatografia de fase gasosa, né, que são colunas aí da espessura de um fio de cabelo que dão voltas, né, elas têm metros de comprimento, diferente aí do HPLC, tá? E aí depois a gente vai até entender por que né, na cromatografia gasosa a gente tem a necessidade de ter aí uma fase estacionária tão, né, grande, e na cromatografia líquida uma fase estacionária mais confinada. Existem diversos mecanismos de separação em cromatografia, tá? Por exemplo, basicamente, né, o mecanismo base é uma competição entre a fase móvel e a fase estacionária, né, do analito competindo ali pela fase móvel, ora pela fase estacionária. Mas, a depender das características, né, dessa fase, eu vou poder ter ali outros mecanismos envolvidos. E aí eles vão receber diferentes nomes a depender ali de algumas características físico-químicas. Então, por exemplo, dois mecanismos básicos aqui, por adsorção ou por absorção, né, que também é chamada de partição. O que quer dizer isso? Por adsorção significa que o meu analito ele interage entre o sólido, né, entre um sólido e a fase móvel, apenas na superfície. Ele não chega a mergulhar ali na minha fase móvel, na minha fase estacionária. Ele só interage na superfície da minha fase estacionária. Então, esse é o mecanismo de adsorção.
Já o mecanismo por absorção ou partição, existe esse mergulho ali do meu analito na minha fase móvel e na minha fase estacionária. Então, é um contato muito mais íntimo que esse analito tem, tanto com a fase móvel como com a fase estacionária, ok? E Gabi, quando vai acontecer a adsorção? Quando vai acontecer a absorção? Isso depende do analito, depende das fases que eu estiver utilizando, tanto móvel quanto líquida, tá? Tanto móvel quanto estacionária, tudo bem? Mas é importante eu saber que a adsorção é uma interação na superfície. E a partição é uma interação mais profunda, em que eu tenho esse mergulho ali do meu analito, seja na fase móvel, seja na fase estacionária. É um mecanismo que a gente também chama de absorção. Além disso, né, um outro mecanismo que eu posso ter é o por troca iônica, que é quando a gente tem ali na minha fase estacionária ânions e cátions interagindo. É muito comum a gente ter esse mecanismo de troca iônica lá na parte de purificação de água, né? Basicamente a destilação não, basicamente a troca iônica lá, né, de uma das etapas do processo de purificação para tornar a água num grau de pureza ali farmacêutico, é fazer a passagem aí por colunas catiônicas ou aniônicas, né, que vai fazer ali uma interação entre cátions e ânions do meu analito com cátions e ânions da minha fase estacionária e da minha fase móvel. Tá? Então, normalmente o que a gente faz é usar essas cromatografias em sequência, né? Quando a gente quer ter ali uma água livre com uma condutividade baixa, né? Dentro lá da faixa estabelecida pela farmacopeia. Então, a gente usa ali uma coluna primeiro catiônica, passa a nossa água, e aí, por conta da coluna ser catiônica, né, da fase estacionária ser catiônica, a gente vai reter os ânions. E aí, na sequência, a gente bota uma fase estacionária aniônica, e aí retém os cátions. Tudo bem? Então, é um outro mecanismo. Além disso, a gente também pode ter ali um mecanismo que a gente chama por afinidade, que é a separação mais seletiva da cromatografia. A gente aqui vai ter uma interação entre ligante, entre o soluto e o ligante. E aí, muito utilizada esse tipo de cromatografia para análises de anticorpos, proteínas, lá nas análises clínicas. Né? A gente vai utilizar bastante aí essa cromatografia por afinidade. E é uma cromatografia altamente seletiva. Ainda tem o mecanismo de exclusão molecular, que são normalmente para a separação de analitos com diferentes amostras contendo analitos com diferentes tamanhos moleculares, né? Então, não existe uma interação química entre o soluto e a fase estacionária, mas uma separação por tamanho. Por quê? A minha fase estacionária, ela vai ter poros. Esses poros vão ter tamanhos específicos. E aí só vai permear esses poros, né, como representado aqui na figura, aqueles analitos que apresentam menor tamanho. Aqueles que apresentam maior tamanho, eles vão passar por fora. Esses que são menores, eles vão permear esses poros e, portanto, vão demorar mais tempo para serem eluídos, para, né, sair aí dessa coluna. Então, eles vão interagir mais com a minha fase estacionária. Não é uma interação do ponto de vista químico, mas é como se eles fizessem um caminho mais longo para, né, percorrer ali aquela mesma. É como se eles tivessem uma distância maior para percorrer aquele mesmo caminho, uma vez que eles vão mergulhar ali dentro desses poros. Diferente aí das de maior tamanho, que vão permear ali por fora e vão fazer aí mais rapidamente esse caminho. Tudo bem? Então, aquelas que são maiores sairão e serão eluídas mais rapidamente. E as menores, por permear esses poros, elas vão demorar mais tempo para serem eluídas. E aí, assim, a gente consegue fazer uma separação por
tamanho molecular. E aí é importante que a nossa amostra seja, então, composta por analitos com diferentes tamanhos moleculares, porque senão não faz sentido utilizar esse tipo de fase estacionária, esse tipo de cromatografia. É muito utilizado para proteína, tá? Essa cromatografia por exclusão, que aí a gente consegue separar proteínas de alto peso molecular, médio peso molecular e baixo peso molecular. Além disso, a gente ainda pode classificar a cromatografia, né, quanto à forma física da fase estacionária, quanto à fase móvel, a polaridade das fases, né, e ainda dentro da cromatografia líquida a gente pode ainda ter mais desdobramentos. Então vamos lá, quanto à forma física da fase estacionária. Essa fase estacionária, ela pode ser quanto à forma física da fase móvel, né? Ela pode ser um gás, e aí, portanto, a gente vai ter ali a cromatografia gasosa, um líquido, dando nome ali à cromatografia líquida, ou ainda um vapor pressurizado, dando nome à cromatografia de fluido supercrítico. Certamente vocês já ouviram falar, mas normalmente o concurso não se debruça aí sobre essa cromatografia de fluido supercrítico, tá? Ela é mais rara, mas estou só pontuando aqui para vocês já, né, saberem que existe, caso ainda não tenham ouvido dizer. É importante a gente se atentar mais para a cromatografia gasosa e para a cromatografia líquida. Em relação à forma física da fase estacionária, né, a gente pode ter ali um tubo cilíndrico, por exemplo, caracterizando ali a cromatografia em coluna, como eu disse, que normalmente é utilizada para fins preparativos, ou, por exemplo, uma superfície planar, que é a cromatografia plana, né, ou planar, que pode ser a cromatografia em papel, que foi aí a que deu origem, né, à cromatografia como é hoje, e posteriormente a cromatografia em plaquinhas, que vocês certamente já viram aí em laboratório também. No caso da cromatografia gasosa, né, as principais são a gasosa e a líquida. No caso da cromatografia gasosa, o que a gente vai ter? A fase móvel, ela é um gás, por isso cromatografia gasosa. E é um gás inerte, ou seja, é um gás que não faz interação química nenhuma com o meu analito. Ele é um gás inerte. A função dele na cromatografia gasosa, da fase móvel na cromatografia gasosa, é apenas carrear o meu analito. Quem vai ser responsável por fazer efetivamente a separação na cromatografia gasosa é a minha fase estacionária. Isso é muito importante, gente, porque tem várias pegadinhas que o concurso gosta de cobrar em relação a essa questão da fase móvel na cromatografia gasosa. Qual a participação dela no caso da cromatografia gasosa? É um gás inerte que só vai ter a função de carrear essa amostra. Nada mais do que isso. A separação ela vai se dar por interação dos compostos dessa amostra com a minha fase estacionária, que está confinada lá numa coluninha capilar, como eu mostrei para vocês, da espessura lá de um fio de cabelo. E por isso que a minha fase estacionária ela é tão grande, ela dá voltas, né? Eu falei para vocês que ela tem metros. Apesar dela ser muito fina, a gente vai ter aí uma área de fase estacionária bastante grande, para que a gente garanta essa separação, tendo em vista que a fase móvel, no caso da cromatografia gasosa, ela só carrega essa amostra. Diferente do que a gente observa na cromatografia líquida, que aí sim, na cromatografia líquida, a minha fase móvel ela é um líquido e ela tem papel crucial na separação dos meus analitos que compõem a minha amostra. Ela vai participar juntamente com a fase estacionária e ajudar nessa separação. E aí, no caso da cromatografia líquida, a depender da característica de polaridade da fase móvel e da fase estacionária, a gente vai ter o desdobramento em dois tipos de cromatografia. A cromatografia de fase normal e a cromatografia de fase reversa. E aí isso precisa também ficar claro, porque vocês confundem muito.
Quando eu falo de cromatografia de fase normal, eu estou querendo dizer que a minha fase estacionária ela é mais polar do que a minha fase móvel. Ou seja, a fase estacionária é polar e a fase móvel é apolar. Exemplo, fase estacionária é uma sílica. A sílica, o que é a sílica? É SI com vários OHs pendurados. Esses OHs dão polaridade para a minha fase estacionária, né? Então, é altamente polar. E a minha fase móvel, ela é apolar. Por exemplo, o clorofórmio. Então, seria aí um exemplo de fase móvel e de fase estacionária, utilizadas aí na cromatografia líquida de fase normal. Por que, que essa é chamada de fase normal? Porque, na verdade, desde sempre o que a gente teve foi a sílica, que é um composto altamente polar, SI com vários OHs pendurados, né, o que dá aí uma alta polaridade. Então, aí a gente desde sempre tinha esse material empregado nas cromatografias como fase estacionária. E aí, por isso, essa cromatografia, né, com a fase estacionária altamente polar, ela ficou conhecida como normal. É como se fosse o cotidiano, é o normal, né? Então, era normal, desde os primórdios da cromatografia, a gente ter a sílica como fase estacionária e solventes apolares como fase móvel. E aí, com o avanço da cromatografia e a tecnologia que foi chegando para a modificação dessas fases estacionárias, a gente começou a pendurar grupamentos nessa sílica, de forma a diminuir a polaridade dessa fase estacionária. E aí, então, nasceu o que a gente chama de fase reversa, diferente do normal, né? Então, aí a nossa fase estacionária ganha aí uma característica de apolaridade e a nossa fase móvel passa a ser polar. Tudo bem? Essa fase, porque hoje o que a gente tem aí de mais famoso, né? Exemplo de fase estacionária apolar é a RP18. O que é a RP18? Significa que eu tenho uma sílica modificada. O que significa a sílica modificada? A sílica não é o SI com vários OHs pendurados. Eu agora tiro esse hidrogênio e ligo nesses oxigênios grupos de hidrocarbonetos. C8, C18. Vocês certamente já ouviram falar, que vai dando nome às fases estacionárias. Né? E aí, por exemplo, a mais famosa delas é a RP18, que é muito utilizada nesse tipo de cromatografia líquida de fase reversa. E aí, com isso, né, quando a gente bota esses grupos de hidrocarboneto, que é carbono e hidrogênio, essas cadeias carbônicas, a gente torna esse sistema apolar, ok? Então, assim, lembra dessa historinha e tenta associar. E, gente, sempre que aparecer uma questão que aborde fase normal e fase reversa em cromatografia líquida, antes de vocês lerem a questão, as alternativas, vocês coloquem do lado fase normal. Significa que a fase estacionária ela é polar, ela é uma sílica. E a fase móvel ela é apolar. Fase reversa é o diferente do normal, é o que veio depois, né, com a modernização aí das fases estacionárias. Então, ela é uma sílica modificada, que ganhou uma cadeia hidrocarbônica. Então, a fase estacionária é apolar e a fase móvel polar. Escreve esse bizu ali do lado e aí depois você vai ler as alternativas. Por quê? Parece, né, falando assim, que está muito claro na nossa cabeça. Mas quando a gente lê a questão começa a confundir a gente. E a gente acaba esquecendo e trocando esses conceitos. E às vezes entra pelo cano numa questão fácil, abordando aí fase normal e fase reversa. Então, escreve o bizu do lado e depois pensa em ordem de eluição, pensa ali quem vai interagir, qual analito interage mais ou não, qual é o sistema que ele tratou, se é normal, se é reverso, enfim. Tá? Faça isso. Alguma dúvida, gente? Está claro esse ponto?
Além disso, na cromatografia líquida ainda, a gente pode ter ali a cromatografia líquida clássica e a de alta eficiência. A clássica, ela vai utilizar colunas de vidro, ela não utiliza pressão. Por outro lado, a de alta eficiência são aquelas colunas metálicas que eu mostrei no início aqui. Ela vai utilizar pressões elevadas. E daí a necessidade da gente empregar, então, solventes, fases móveis que sejam de baixa viscosidade, para que a gente não tenha um aumento significativo de pressão dentro desse sistema e cause uma explosão. Tudo bem? Aí aqui só um esqueminha para ficar para vocês, né? Que a cromatografia ela pode se dividir em planar ou em coluna. Quando a gente fala da planar, a gente pode ter aqui, né, a fase móvel, um líquido, a fase estacionária pode ser um líquido também, pode ser um sólido, adsorvido ali num papel, adsorvido numa superfície, ou pode ser uma fase quimicamente ligada, né? Por exemplo, aí a sílica modificada. O sólido, no caso dessas duas aqui, a gente caracteriza o que a gente chama de cromatografia em camada delgada, né, que é muito conhecida aí por vocês e muito aplicada como análise preliminar no contexto de toxicologia. Quando a gente vai a campo, né, imagina o toxicologista, o perito criminal lá no campo. Ele não vai ter um cromatógrafo à disposição, mas ele consegue levar ali um sisteminha rústico e fazer ali uma cromatografia facilmente, né, do tipo cromatografia em camada delgada. A gente vai falar dela com mais detalhes para ficar claro o que é isso, mas nesse momento só quero contextualizar. A cromatografia em coluna, por outro lado, né, a gente pode ter a fase móvel, um gás, o fluido supercrítico ou um líquido. Quando for um gás, essa minha fase a minha fase estacionária, ela pode ser um líquido, um sólido ou uma fase quimicamente ligada. Quando for o fluido supercrítico, pode ser um líquido ou uma fase quimicamente ligada. E quando for o líquido, a gente pode ter ali um líquido, o sólido ou uma fase também quimicamente ligada. E assim a gente tem aí desdobramentos em vários tipos de cromatografia. Mas agora a gente vai focar naquelas que são o alvo dessa banca, que são o que a banca gosta. Então, a primeira delas e mais rústica é a cromatografia em camada delgada. Esse tipo de cromatografia, a fase estacionária, ela é um sólido e a fase móvel, ela é um líquido. A fase estacionária, ela pode ser constituída de uma sílica, como eu disse para vocês, quando a gente estiver falando de fase normal, ou uma sílica ligada ali a uma cadeia hidrocarbônica, ou de hidrocarboneto, quando a gente estiver falando ali de uma fase reversa. A gente pode ter essa sílica depositada sobre uma folha de alumínio, sobre uma placa de vidro, né? Então tem aqui, por exemplo, da placa na folha de alumínio e aqui na placa de vidro. Vocês certamente já fizeram essa prática aí de construir a sua própria plaquinha, que a gente deposita ali, faz uma suspensão de sílica, pega esse vidro bem limpo, mergulha ali nessa suspensão, coloca na estufa para ativar essa sílica e para secar esse sistema, né? E tirar toda a água que é absorvida na superfície dessa sílica. E aí depois a gente pode utilizar esse sistema, então, essa placa agora, para fazer a eluição dos nossos constituintes e separação dos analitos de determinada amostra. Quais são as vantagens dessa técnica? Ela, né, me dá aí uma boa separação entre os meus componentes, tá? Eu consigo resultados aí uniformes e bastante reprodutíveis. É uma técnica de baixo custo e de fácil preparo. E normalmente, no contexto das análises toxicológicas, é uma técnica preliminar, ok? Não é uma técnica de confirmação. A técnica de confirmação é no equipamento. Aí eu vou levar para um cromatógrafo acoplado a um detector específico, que aí vai depender da característica do meu analito, para eu decidir se vai ser a cromatografia gasosa ou líquida e qual detector, né, para que eu consiga confirmar ali se existe aquele componente, em qual quantidade ele foi detectado e mais detalhes, tudo bem?
Como eu disse, é necessário, no caso da utilização dessas placas, que elas sejam ativadas na estufa antes da gente colocar, né, para fazer uma análise, determinada análise, tá? Para que a gente consiga remover essa água absorvida e que ela não seja um interferente na nossa análise. Não atrapalhe a eluição dos nossos compostos. A fase móvel, eu posso utilizar apenas um solvente ou uma mistura de solventes, né? E aí eu tenho diversos exemplos aqui de solventes que eu posso utilizar, a depender, né, se eu queira uma cromatografia em fase normal ou fase reversa. Porém, é importante que esses solventes escolhidos, quando se tratar de uma mistura, que eles sejam miscíveis entre si. Não adianta eu querer misturar cloroforme e água, né, para compor aí uma fase móvel, que eu não vou conseguir. Né? O cloroforme é altamente apolar e a água é altamente polar. Então eu vou ter ali quase uma mistura de água em óleo, eles não vão se misturar. Beleza? Qual o mecanismo, no caso da cromatografia em camada delgada? A separação ela vai se dar através do que a gente chama de migração diferencial sobre uma camada de solvente retida numa superfície plana. Então, a gente tem aqui a nossa plaquinha, né, um exemplo. Normalmente, o que a gente faz é medir aqui 1 centímetro da base distante, faz uma linha inicial, onde a gente vai identificar aqui com o nome, número da nossa amostra, e vai espotar, né, aplicar a nossa amostra nessa linha, sobre essa linha. E vamos marcar também um limite superior, também a 1 centímetro ali do fronte dessa placa, que é o local até onde a minha eluição vai ocorrer. Tá? A gente não deixa ocorrer lá até o final, não. A gente normalmente para ali com 1 centímetro antes de acabar essa placa. E aí, normalmente, né, o fluxo do solvente vai se dar de baixo para cima. Então, a gente vai colocar essa placa dentro de um recipiente chamado cuba, que eu acho que eu representei aqui, né? Está representado aqui por esse quadrado. Então, imagina que aqui eu tenho uma cuba, coloco a minha fase móvel lá dentro, né? Então, aqui eu tenho a cuba, coloco a minha fase móvel lá dentro, aplico a minha amostra, coloco a minha plaquinha e aguardo a migração do meu solvente. Essa migração da minha fase móvel, ela vai promover aí uma separação dos meus constituintes. Então, o que eu espero ver são bandas como essas daqui. Né? E aí, essas bandas vão ser características, né, da migração diferencial dos diferentes analitos que compõem essa amostra. Para que eu consiga visualizar essas bandas, existem alguns mecanismos que a gente vai chamar de mecanismos, estratégias reveladoras, sistemas reveladores. Eu posso, por exemplo, utilizar aquecimento, né, métodos físicos, métodos químicos, biológicos, radiação, fluorescência, câmara de iodo. Então, são muitos os métodos que eu vou utilizar para entender aí como se deu essa migração diferencial e, né, consequentemente, essa separação. É muito comum a gente ter a nossa amostra e, ao lado, colocar padrões, né, conhecidos, porque aí, pela altura ali, né, que a gente chama de RF, pelo meu fator de retenção, eu vou saber se aquele analito trata-se de um dos padrões que eu apliquei, ok? E aí, o que a gente tem aí para caracterizar, né, esse composto? A gente vai ter a migração, né, e a separação dos analitos, que a gente vai enxergar através de bandas, apoiado aí, né, na revelação com diferentes sistemas e estratégias, como eu falei para vocês. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o que a gente chama de fator de retenção, que é o famoso RF, que nada mais é do que a distância, né? A gente vai ter ali a distância percorrida pelo analito sobre a distância da placa, a distância total. Mas aí essa distância, a gente tem que ter em mente que vai ser apenas essa distância aqui, do momento, né, do local de aplicação dessa amostra até o local máximo ali onde houve essa eluição, tá?
Então, a gente aqui, no caso, para calcular esse fator de retenção do composto identificado aqui como 1, a gente mediu aqui, né, 22, e medimos aqui tudo, a placa, 65 milímetros. Então, o fator de retenção do composto 1 é 22 sobre 65, é 0,34. E do composto 2 vai ser 50 sobre 65, é 0,77. Perceba que o composto 1, ele migrou menos que o composto 2. O que isso quer dizer? Que o composto 1, ele interage muito mais com a fase estacionária do que com a fase móvel. Então, ele tem maior afinidade pela fase estacionária do que pela fase móvel. Isso faz sentido para vocês? Porque ele migrou menos, ele tem maior afinidade pela fase estacionária do que a fase móvel, que migrou e foi embora. Já o composto 2, ele tem, como ele migrou para, né, uma distância maior, ele tem mais afinidade pela fase móvel do que pela fase estacionária. E aí, portanto, o fator de retenção dele é maior do que o fator de retenção do composto 1. Ok? É mais próximo de 1. Então, não se confunda. Quanto mais próximo de 1 esse fator de retenção, ele é um valor que vai variar entre 0 e 1. 0, se eu expoto a minha amostra, coloco para eluir e ela continua aqui. Significa que ela é tão afim da minha fase estacionária que ela não migra nada. E aí o meu fator de retenção é 0. Tá? Gabi. Oi. Mas ali, então, é a distância, o fator de retenção é a distância que o analito percorreu sobre a distância total da placa. Porque ele desfez a placa sobre a amostra. Cadê? No slide. Comparando. Ali, em negrito, ali embaixo. Isso. E não, desculpa, é a amostra sobre a placa. Eu vou corrigir e mando para vocês. Beleza. É a amostra sobre a placa. Entendi. Tá? E aí o que eu quero que vocês não confundam é que vocês veem o nome fator de retenção, dá a ideia de que quanto maior esse fator de retenção, mais retido fica, menos ele migra, mas não é isso. Quanto mais próximo de um fator de retenção, mais ele migrou, mais afim da fase móvel ele é. Tudo bem? Tá claro, gente? Não tô vendo vocês. Sim. Não pode errar isso, beleza? E aí aqui, ó, o RF é a distância percorrida pela amostra sobre a distância da placa, desde a linha de aplicação até a linha de chegada do solvente. É assim que a gente calculou o RF. Bom, quais são as aplicações da cromatografia em camada delgada? Para estudos preliminares, seja de análises toxicológicas, análises de extratos orgânicos, investigação de casos de envenenamento, ingestão de estimulantes por atletas, estudos de reações químicas, como quando a gente quer saber se determinado composto foi formado numa reação, análise de pureza de compostos, análise de eficiência de processo de destilação ou cristalização. Algumas vantagens dessa técnica: é de fácil execução, é rápida, tá? Normalmente, né, a gente leva aí 5, 10 minutos, é de baixo custo e é bastante versátil. Aqui, ó, é o exemplo de uma cuba contendo ali a minha fase móvel e aqui a minha placa já separada ali, que a gente pode observar as bandas, né, que corresponde ali a cada analito presente nessa amostra. É legal a gente colocar primeiro a fase móvel aqui, tampar essa cuba e deixar esse solvente saturar o ambiente antes de colocar a placa, tá? Porque aí isso garante uma eluição mais rápida também. Desvantagem: é difícil de reproduzir e é difícil a determinação de um RF preciso,
Porque normalmente essas bandas não são tão certinhas, né? E aí você tem dificuldade de determinar essa distância. Mas normalmente o que a gente vai padronizar é pegar o centro dessa mancha. Porque pode ser que não seja uma banda retinha, pode ser uma banda meio alargada. E aí o que a gente vai ter que fazer é pegar o centro dessa mancha para conseguir calcular esse RF. Tudo bem? Além da cromatografia em camada delgada, a gente tem a cromatografia em coluna, né, que é aí uma das cromatografias também mais rudimentares que existe. Normalmente a gente vai ter ali uma coluna de vidro, vai rechear com uma sílica ou uma sílica modificada e vai, né, colocar ali um solvente, tipo uma buretinha na titulação. E aí a gente vai fazendo, vai acontecer ali todo o processo de separação, né, como vocês podem ver aqui. E a gente pode, inclusive, recolher ali o nosso composto separado. Então, é uma cromatografia muito utilizada para preparação, para purificação de compostos, tá? Além de ser considerado também um método de extração e isolamento de produtos naturais e outros também, né? Inclusive padrões aí secundários ou substâncias caracterizadas aí em laboratório. Qual é a desvantagem? Normalmente, como a gente não tem pressão nesse sistema, a migração se dá por gravidade, né? Então você tem que esperar ali meio que essa separação ir acontecendo e a gravidade ali ajudando. Então é um tempo muito longo de análise, né? Tem colunas aí que a gente leva dias para poder terminar. Então não é mais tão utilizado. No contexto de pesquisa, né, em laboratório de pesquisa, a gente usa muito ainda, tá? Principalmente em laboratório de produto natural. Aí aqui eu tenho um exemplo, né? A coluna de vidro ou plástico, que pode ser. Normalmente a gente vai ter aqui uma torneira que a gente vai controlar esse fluxo. Aqui dentro a gente tem o recheio com a fase estacionária, que pode ser uma sílica, uma alumina, quando eu estiver falando aí de fase normal, ou uma sílica modificada, RP18, quando eu estiver falando de uma fase reversa. E aí a gente coloca aqui a nossa fase móvel e o nosso analito. E aí, por gravidade e interação ali com a minha fase móvel e estacionária, a gente vai começar a ver uma separação ali dos constituintes. E a gente vai coletando pequenas frações. Aí é muito engraçado porque assim, o que a gente pode fazer para analisar essas frações e saber se elas têm perfis semelhantes ou não cromatográficos? Se se trata ou não da mesma substância efetivamente. Normalmente a gente vai coletar frações pequenininhas, volumes pequenininhos, e vamos levar para análise em cromatografia em camada delgada. E aí, uma vez essas amostras apresentando o mesmo perfil em cromatografia de camada delgada, na plaquinha, a gente vai reunir. E aí a gente sabe, então, que se trata do mesmo composto. Aí reúne essas 10 aqui. Beleza. Então, esse é o primeiro analito. Porque normalmente a gente não pode abrir a torneira e deixar sair tudão. Porque a gente corre o risco de acabar coletando a próxima substância. Então, a gente tende a fracionar cada analito ali em várias pequenas porções. E aí, depois a gente utiliza a cromatografia em camada delgada, com finalidade analítica ali, para a gente entender quais são os perfis que a gente coletou nessas pequenas frações e quais são os perfis que são iguais, para a gente reunir numa única fração e ter ali o nosso analito purificado. Tudo bem? Deu para entender? Aí a gente chega agora nas cromatografias mais modernas. A primeira delas é a cromatografia de fase gasosa. Então tá aqui a fotinho de um cromatógrafo gasoso, né? Ele é bastante compacto. O que a gente vai ter nesse cromatógrafo? A gente vai ter um reservatório, né, de gás, e um controlador de vazão dessa pressão. Vamos ter um sistema de injeção dessa amostra, que atualmente já é uma injeção automática. A coluna confinada dentro de um forno. Então, essa coluna cromatográfica ela fica o tempo inteiro aquecida. Na saída dessa coluna, a gente vai ter um detector. Esse detector vai gerar um sinal elétrico que vai ser tratado, amplificado, e a gente vai ter, então, o nosso cromatograma. Tudo bem? Tudo que está em azul aqui é porque vai ficar aquecido. Então, o meu injetor é aquecido,
a minha coluna é aquecida e o meu detector é aquecido. Então, quando eu falo de cromatografia gasosa, a temperatura é um fator de extrema relevância, inclusive para ajudar no meu processo de separação, tendo em vista que a fase móvel é um gás inerte, um gás que não interage com os meus analitos contidos na amostra. Então, a gente basicamente vai ter essa separação pela interação com a fase estacionária, aqui dentro, e também ajudado por um gradiente de temperatura, ok? Por isso, todos esses componentes do cromatógrafo são componentes aquecidos. Então, quais são os mecanismos de separação? Pode estar por partição ou adsorção. E um aspecto muito importante é que essa amostra ela precisa, primeiro, ser capaz de se volatilizar. Ela precisa virar um gás, tá? Para acontecer a cromatografia gasosa. E, além disso, precisa ter estabilidade térmica, uma vez que eu estou contando para vocês que essa cromatografia, esse processo de separação, ele vai se dar todo, né, com temperatura ali, o tempo inteiro, esse sistema aquecido. E a fase móvel ali, né, como eu disse, é um gás inerte, ela vai apenas carrear essa amostra para dentro da coluna. Então, quais são os requisitos dessa fase móvel? Precisa ser inerte, não interagir com a amostra e com a fase estacionária e com a superfície do instrumento, ser compatível com o detector e ser um gás de alta pureza, maior que 99,99%. Às vezes, esses requisitos são cobrados, então, atenção, tá? Já teve ali a alternativa que tratava de características da cromatografia gasosa e trazia ali alguns aspectos que são importantes para viabilizar um composto ser analisado pela cromatografia gasosa. E aí, por exemplo, um dos requisitos é ele ser volátil, ter estabilidade térmica, é a gente ter uma fase móvel ali, um gás que não interaja com o meu sistema, que seja compatível com o meu detector e apresente alta pureza. Quais são os exemplos de gases empregados? O argônio, hidrogênio, o hélio e o nitrogênio. O mais utilizado, gente, é o hélio e o nitrogênio, tá? Mas antigamente utilizavam aí o argônio e o hidrogênio. Hoje em dia, a maioria dos aparelhos é hélio e nitrogênio, até porque são mais baratos também. Em contrapartida, né, em termos de fase estacionária, a gente vai ter um sólido ou um líquido depositado ali num sólido inerte, que ele vai ser empacotado numa coluna. Antigamente, essas colunas eram assim, ó, eram com comprimentos menores e mais grossas, né, eram chamadas as colunas empacotadas. Atualmente, essas colunas agora são da espessura de um fio de cabelo e com comprimentos, assim, bastante grandes. Então, a gente vê lá que antigamente elas variavam de meio a 5 metros. Hoje em dia elas vão de 5 a 100 metros. Né? E aí a espessura também diminuiu muito. Era de 3 a 6 milímetros. Hoje em dia de 0,1 a 0,5 milímetros. Então, é bem fininha mesmo. Tá? Antigamente era de aço inox ou cobre, hoje é um material metálico. E são chamadas de colunas capilares. E com isso, né, com essas colunas capilares, a gente aumentou muito a eficiência de separação, tá? Então, hoje, os cromatógrafos separam muito melhor do que com muito melhor resolução, né? Ou seja, a separação entre os constituintes é muito mais bem definida do que antigamente com essas colunas empacotadas. E, além disso, nesse sistema, né, a gente vai ter ali o aquecimento, que vai ser um fator importante para contribuir para essa separação dos analitos. Outra parte importante, né, além da fase móvel e da fase estacionária, são os detectores. São eles que vão acusar a presença do alvo analítico ali dentro, né, que foi eluído ali daquela coluna. E vão ser capazes de medir quantidade, identificar ali quem é o analito de interesse. Né? Eles vão transformar um sinal elétrico em um cromatograma.
E aí é necessário que eles tenham algumas características, como alta sensibilidade, tem ali um baixo nível de ruído, uma resposta rápida, uma ampla faixa de linearidade, ou seja, à medida que eu aumente a concentração do meu analito, eu espero ter um aumento na resposta do meu detector, numa ampla faixa de concentração. E, além disso, dar resposta ali a diversos compostos, né? Eu quero um detector que seja do tipo universal, capaz de detectar o maior número de analitos, apesar das diferenças que eles apresentem do ponto de vista químico. E, sobretudo, sejam estáveis. O detector ele vai ser capaz, né, de gerar um sinal, que é o responsável ali por carregar a informação desse analito. E esse sinal ele precisa ser maior do que o meu ruído, que são flutuações aleatórias, né, que esse detector vai detectar também, porque não chega no meu detector apenas o analito. Enquanto não chega o analito, está passando ali o gás, né? Está passando ali a fase estacionária, a fase móvel. E essa fase móvel pode gerar alguma interferência, mesmo que muito pequena, né, que a gente vai chamar aí de ruído, e que o ideal é que o meu sinal seja pelo menos 3 vezes maior do que o meu ruído, para que eu consiga saber que é um sinal. Então, aqui, por exemplo, nessa figura, claramente eu consigo saber que isso é um sinal, e isso é um sinal, e isso se trata de ruídos. Ok? Então, isso aqui é característico do meu analito, e isso aqui é ruído, não me interessa. Quais são as fontes de ruído? Ah, mas você falou que o gás era inerte, a fase móvel era inerte, ela não interage com o detector. Só que também disse que esse gás ele precisa ter um alto grau de pureza. E apesar de ser alto esse grau, ele não é 100%. Então a gente pode ter ali alguns contaminantes, algumas impurezas que podem vir a trazer ali esse ruído. Então o meu gás é uma fonte de ruído. O meu sistema de aterramento elétrico, se for deficiente, ele pode ser uma fonte de ruído, tá? Então, tudo isso aí pode influenciar na minha análise. E esses detectores, eles são classificados ali em universais, seletivos e específicos. Eu vou falar sobre isso aqui, e aí a gente vai para o outro link, né? Porque eu só tenho alguns minutos, não é isso? Tenho Sim, 3 sim, acho que minutinhos. já vai terminar, na verdade. Beleza, vou falar rapidamente aqui, ó. Os universais, eles vão ser aqueles que vão gerar um sinal para qualquer composto que elui. Então, passou por eles, eles vão detectar. O seletivo, ele gera sinal apenas para determinados compostos com alguma característica específica, com alguma característica físico-química. E os específicos geram um sinal para o composto que tenha determinado elemento na estrutura. Tá? Então é importante saber essas diferenciações. O que eu espero? Que eu sempre tenha detectores universais, mas a gente vai perceber que nem todo detector tem essa possibilidade. E aí, em função disso, a gente vai ter que escolher qual detector utilizar, em qual momento, a depender do nosso objetivo maior na análise. Tudo bem? Gente, vou interromper aqui, a gente vai para o outro link e dar continuidade. Tá claro, gente, o que eu tô falando para vocês? Estão captando aí? Tá ficando beleza? Tá, sim. Partir aí do beabá para a gente ir numa crescente, tá? E a ideia é realmente que vocês não tenham mais dúvidas em alguns conceitos que são básicos e que não dá para errar. Tipo fase normal, fase reversa, características de cromatografia líquida, preparativa,